Fala pessoal, eu sou Eduardo e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de edição LaTeX para iniciantes. E nesse terceiro módulo, eu vou mostrar para você como a gente vai incluir alguns equacionamentos, alguns símbolos em matemáticos no ambiente, num documento LaTeX. A gente vai criar tabelas também e também a criação de marcadores, ou seja, itens, enumerações e tópicos. E para a prática dessa aula, a gente vai se basear num documento que foi feito para a realização de uma lista de exercícios do Departamento de Física da Unifesp. Eu fiz pequenas modificações nele apenas para padronizar com um pouco do formato da Wiki. Esse material ele utiliza uma licença pública, né, ou seja, para redistribuição e modificação, tá? Então a gente vai utilizar um documento baseado nesse para a realização da nossa aula. Então, já vamos começar abrindo o TechStudio, baixar o documento fornecido e já partir para a prática, beleza? Bom, pessoal, estou aqui na minha área de trabalho e já estou com o TechStudio aberto, ok? Então, ao compilar, né, esse nosso material, a gente vai ver aqui que ele é um documento único, tá? Não tem outros arquivos associados, então ele faz toda a formatação aqui, utilizando os pacotes, e toda a escrita já é num único documento, tá? Então, aqui ele faz uma espécie de cabeçalho, né? E aqui ele já começa a fazer a escrita. Por isso, eu queria apenas, como uma forma de organizar melhor o nosso documento, e até uma forma também de prática, da gente utilizar o documento dos includes. O que que seria isso? Que eu já apresentei também na aula passada, mas seria, por exemplo, vamos pegar essas questões aqui, tá? Cada questão, a gente vai dividir ela como um documento text, tá? E aí a gente vai simplesmente incluir esses documentos depois. Então, ah, ao ser iniciada a sessão, a gente vai utilizar o include e a gente vai dar um nome para o arquivo, né? Então, vamos botar questão 1, ponto text. E aí aqui tem 1, 2, 3, 4 exercícios, então vamos começar com 1, 2, 3, 4. Ok? E aí a gente vai criar um documento novo aqui, tá? Eh, e aí a gente vai pegar cada questão, né, e vai jogar para cá. A gente vai salvar. A gente salva aqui como questão 1. A gente cria um segundo documento também. Salva. Questão 3. Ops. E questão 4. Bom, se tudo der certo, tá? Não é para mudar absolutamente nada nesse documento, tá? Então, o que ele fez aqui, na verdade, foi só abrir página por página, tá? Bom, isso vai ser só uma forma da gente subdividir as nossas atividades que a gente fez aqui, tá? Então, para começar,
queria falar sobre o pacote de matemática, tá? Isso tudo está no documento, no PDF fornecido, mas gostaria falar de que, assim, para você incluir equacionamentos matemáticos, existem diversos pacotes que você podem utilizar para a inclusão desses símbolos matemáticos na hora de você incluir uma matemática, tá? Mas o principal é esse aqui, ó, AMS Math, tá? Tendo esse pacote aqui, ele já contribui para você fazer a maior parte dos equacionamentos que você vai precisar, tá? Então, vamos abrir aqui a questão 1, né? E repara, né? Ele faz aqui um primeiro primeiro equação, que seria begin equation, né? Que ele abre um ambiente e escreve a mais b igual a c mais d, tá? Então, vamos fazer uma primeira equação, só que não dessa forma. Vamos apagar isso aqui, tá? E vamos escrever aqui. Vamos fazer o mais fácil primeiro, que é a solução, equação de segundo grau. Bom, o jeito mais fácil de escrever uma equação é entre cifrões, tá? E aí, você vai escrever Você vai tentar escrever da forma mais intuitiva possível. Só que, em alguns momentos, você vai precisar saber como escrever, por exemplo, o expoente, um subíndice, sobreíndice e por aí vai. Então, eu tenho aqui ax, se eu quiser fazer o a ao quadrado, tem que usar o circunflexo, a ao quadrado mais bx mais c. E, bom, vou só manter aqui o espaço que ele dá, tá? E, bom, para compilar, tá, eu tenho que voltar aqui no main. Não, primeiro salvar, né? Salvar isso aqui. E aí eu volto aqui no main e coloco para compilar no main, tá? É possível que se você não se der algum erro de compilação quando você escrever aqui, você tem que ir na main e clicar para compilar, tá? E se a gente vir para cá, aí ele vem aqui, ó. Equação de segundo grau, solução ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Existe uma outra forma de você inserir uma equação, que é quando você você cria o ambiente, né? Que é quando a gente cria um ambiente, que a gente utiliza o begin. E aí ele fala, no caso do Text Studio, ele pergunta qual é o nome do ambiente, ele digita nos dois, já dentro das chaves, né? Ah, e aí a gente pode escrever aqui, no caso, o conteúdo, né? Então, eu separei uma equação aqui para escrever, que seria, por exemplo, div de u igual a zero, tá? Então, para a gente fazer o div, a gente vai precisar utilizar o símbolo do nabla, que aí a gente pode escrever o nabla dessa forma. Eu vou até falar um pouquinho sobre esses símbolos, utilizando principalmente a letra grega, tá? A gente vai utilizar o símbolo, o operador, do produto escalar, que aí no caso tem o cdot, é um dos comandos que utiliza para essa formatação para o produto escalar. E, no caso, a gente vai usar, por exemplo, a gente vai escrever uma variável de campo u, tá? Mas como ela vai ser uma grandeza vetorial, eu vou colocar ela em negrito, tá? Então, o negrito, dentro da formulação matemática, é o mathbf. E aí eu escrevo o aqui. Ele acabou colocando o cifrão aqui sem querer,
tá? Eu só apaguei e aí eu coloco igual a zero, tá? Ele está reclamando aqui, aí eu reparei que aqui eu acabei colocando um espaço a mais, tá? Então, aqui ele já deve ter consertado, tá? Então, eu vou salvar agora e vou compilar de novo no main, tá? Bom, repara, né? Agora ele escreveu uma equação, ele centralizou, tá vendo? E ele também referenciou essa equação. Isso vai ser importante porque a gente pode, por exemplo, escrever aqui um comando label e a gente vai colocar equação continuidade, por exemplo. E aí a gente pode referenciar essa equação. Ó, seguindo a equação ref eq continuidade, podemos referenciar equações quaisquer. Referenciar equações quaisquer. Então, se a gente compilar aqui, repara, né? A gente apenas com um comando, a gente conseguiu referenciar a equação aqui que a gente acabou escrevendo, ok? Voltando rapidamente aqui para a apresentação, eu queria falar um pouquinho sobre os símbolos matemáticos, né? Que, assim, para questionamentos, ao iniciar um comando para escrita, é comum utilizar símbolos e letras do alfabeto grego, né, para expressar essas equações. Ah, e aqui a gente, por exemplo, tem uma listinha de algumas letras do alfabeto grego que são bem utilizadas na hora de você inserir uma equação. E eu gostaria de falar também que você pode usar essa apresentação como referência na hora de você utilizar suas equações, mas também eu encorajo você que sempre quando você tiver em dúvida sobre como se escreve alguma alguma letra grega, você pesquisa na internet símbolos matemáticos LaTeX ou Math Symbols LaTeX, você sempre vai encontrar uma listinha como essa, que vai ser muito comum o usuário de LaTeX ter isso como uma aba aberta, né, no navegador, para escrever as equações que deseja, tá? Então, por isso, agora a gente volta para o Tech Studio, tá? E aí a gente vai para questão 2 agora, tá? Em que agora eu vou escrever umas equações aqui para você, eh, apenas como uma espécie de exercício, tá? De aprendizado, tá? A primeira equação que eu vou escrever vai ser a identidade de Euler, tá? Que seria o número neperiano. Aí, a gente vai usar o elevado. E aí, repara, eu estou colocando algo entre chaves, tá? O entre chaves, no caso desse sobrescrito, é quando eu preciso escrever mais de um caractere que esteja dentro do expoente. Então, eu vou escrever E elevado a I e um número π, tá? Isso vai ser igual a menos 1, tá? Se eu compilar aqui, ele já escreve aqui a equação 2, tá? Então, eu vou escrever aqui uma referência, tá? Label, Euler, a equação
Rad de Euler. E vou escrever mais uma equação aqui. Dessa vez eu vou escrever uma equação um pouquinho mais elaborada, só para vocês verem como é que é. Assim, ó, talvez inicialmente vocês tenham algum bloqueio para fazer essa escrita, até talvez fique assustado com a nomenclatura, mas fique tranquilo que isso é algo que se tornar rotineiro para você, se você criar esse hábito, vai ser algo totalmente natural para você, tá? Então, o a a equação que eu vou escrever a partir de agora vai ser a equação da integral, tá? Que no caso, ela vai ser que a integral no caso ali, aquele símbolo da integral é o int, tá? A integral entre a e b, repara, esse a aqui, ele vai estar embaixo, porque esse é o subíndice, o subíndice é o underline, e o sobrescrito, né, ele vai ficar em cima. Então, integral de a b, tá? De f de x dx. Vamos compilar só para ver como é que vai ficar essa equação primeiro, tá? Ó, primeiro ele escreveu aqui, ó, a equação 2 é a identidade de Euler. Coloquei até em negrito, tá? Então, eu vou fazer a igualdade, que seria a aproximação exata da integral, que seria o limite, e aí a gente usa um comando contra barra lim. Se você precisar de algum operador específico e você não souber como se escrever em LaTeX, você pesquisa no Google, e isso você vai ter a resposta imediata, praticamente, de como escrever um determinado operador no LaTeX. Então, vai ser um limite de... Agora eu vou escrever delta de x, e aí repara, existem dois deltas, existe o delta minúsculo e existe o delta maiúsculo. Então, só uma dica, quando você quiser escrever uma letra maiúscula no alfabeto grego, você sempre vai começar com a letra maiúscula. Então, delta, começando com o D maiúsculo, de x, e aí eu preciso escrever a setinha para a direita, né? Então, a setinha é o right arrow 0. Aqui eu estou dizendo que limite de quando delta de x vai para 0, tá? E aí agora eu preciso escrever um somatório. Aí eu vou escrever sum. Aqui ele já até me sugere quando i ele começa de 1 e vai até n, tá? De f de x índice i, tá? Aqui vai ser um estrela. Repara, esse estrela aqui, eu vou colocar contra a barra estrela. Na verdade, não. Isso vai dar certo, se eu colocar só o estrela. Eu vou explicar até mais para frente porque que eu eu tive essa dúvida. Então, x subíndice i estrela elevada vezes delta x, tá? Então, vamos compilar e ver o que vai acontecer. Ver se está tudo certinho. Então, aqui, ó, integral de f de x quando é no intervalo a e b, vai ser igual ao limite quando delta de x tende a zero, num somatório, quando i começa de 1 até n, de f de x, delta x, tá? E aí vamos
colocar para organizar. Definição da integral. Na verdade, não aqui, né? Vou botar só integral. A definição da integral encontra-se na equação ref integral. Beleza? Então, vamos compilar mais uma vez. Ó, aqui, ó, a definição da integral encontra-se na equação 3. Vou até botar um pontinho, tá? Mais uma coisinha de matemática que eu acho legal passar para vocês é como se escrever uma matriz, tá? Então, vou passar para o slide de novo, só para mostrar um pouquinho, e depois eu volto depois para o TechStudio. Então, a matriz, ela pode ser criada dentro do ambiente de equation, tá? E, geralmente, a gente cria a matriz utilizando esses comandos aqui, tá? Que é o matrix, o bmatrix, vmatrix ou o pmatrix, que aí, respectivamente, ela tem a seguinte saída, que seria uma matriz sem colchete, sem nenhuma barrinha. Por exemplo, aqui tem a de determinante, né? E tem os dois tipos de matriz utilizados, tá? E aí, voltando para o TechStudio, tá? Vamos para a questão 4. Não, a questão 3, desculpa. E aí a gente vai escrever aqui como é que seria essa equação. Então, aqui a gente vai criar mais um ambiente, que seria o begin. Vamos utilizar o bmatrix, tá? E aí vamos escrever uma matriz 2×2 generalizada, tá? Que aí a gente pode utilizar A1. Beleza, eu escrevi o primeiro elemento da matriz. Como é que eu escreveria o segundo da primeira linha? E aí a gente vai utilizar esse caractere aqui, tá? Esse caractere, ele vai indicar que eu estou passando para a coluna seguinte, tá? Então, eu vou usar, agora eu vou escrever o A2, a índice 2. Beleza, eu já completei a primeira linha, agora eu tenho que passar para a segunda linha. Como é que eu faço para passar a segunda linha? Eu utilizo contra barra, tá? Então, eu faço a mesma coisa, A3, mais o caractere, A4. Ok? Então, se a gente compilar aqui, eu espero que seja isso, que dê certo. Vamos compilar aqui na main. Beleza, tá vendo? Essa aqui é uma matriz, tá? Mais simples possível, mas se você precisar se aprimorar, é só você ir pesquisando mais sobre como escrever equações mais elaboradas para isso, tá? Então, só para fechar, deixa eu ver aqui, eu vou referenciar hum, ah, a matriz da equação encontra-se acima. Tá vendo? Beleza, então ele referenciou, tá? Então, pessoal, a gente encerra a aula de hoje, tá? A gente ainda não encerrou esse módulo. Na aula seguinte, a gente vai falar sobre a criação de tabelas e marcadores.
e nos vemos na próxima, ok? Valeu, pessoal!